nombre de Jesús. Amém. Amém. Hermanos, era pastor em Brasil, em minha primeira igreja em Brasil, e aquele domingo ha sido um domingo muito especial. Era um domingo em que nós estaríamos bautizando um dos niños que nasceram em la igreja. E aquele havia sido, de hecho, um domingo especial, porque o niño havia sido um niño muito esperado, de maneira ansiosa, esperada por sua madre, por seus padres. Era uma madre com problemas para o embaraço, que não podia generar filhos. E eu sabia a história da situação, mas eu não sabia os detalhes. Justo naquele dia do bautismo, ela nos solicitou: pastor, eu quero dar um testemunho. Mano, nós somos presbiterianos. Na igreja presbiteriana não há testemunho ou coisas assim. Pero claro, era uma madre toda contenta, feliz, que ia dar um testemunho no culto sobre algo que se lhe passou. E ela nos contou a história. Eu não sabia com detalhes a história do nascimento do menino. Sabia que ha sido um grande milagre da parte de nosso Senhor, mas não sabia os detalhes até o dia. Era meu primeiro ano aún em Paraíba do Sul, esta cidade, meu primeiro ano de ministério, e eu não tenho ideia que dia, em qual momento, ela me escutou predicando que Deus hacía lo impossível. E já há muitos anos que ela esperava poder quedar-se embaraçada uma vez mais e engendrar um filho uma vez mais. E era impossível por a medicina. Não ia ser possível. Era impossível. Os médicos já la desanimaram, já disseram que não era possível. Então, ela começou a orar por esta questão. E naquele dia, quando eu disse sobre o Senhor que faz coisas impossíveis, eu não tenho ideia qual era o texto, qual era o dia. Mas ela tomou esta palavra e disse: Senhor, tu haces o impossível. O pastor está predicando. Por saber que desde aquele tempo ela começou a confiar em Deus, descansar em Deus, e se quedou embaraçada naqueles dias. Milagro de Deus. A questão ha sido tão milagrosa, e depois ela me contou mais detalhes, de que seu caso se quedou como um caso médico. O médico que lá tratou, começou a tratar seu caso e levar em conferências médicas para mostrar a situação de lo que se passou, porque nenhum médico tinha uma explicação possível. E aí já se tratava em Juiz de Fora, que era a cidade mais grande, que tinha sido pastor depois, já nessa cidade, alguns anos depois, e já eram os médicos, e os médicos levavam às capitais, às outras cidades mais grandes, tentando compreender o que se havia passado. Não há uma explicação por la medicina, irmão. Nenhuma. É um milagre. Se houvesse uma explicação, não ia ser um milagre. E esta nos contando naquele dia, no bautismo. Eu nem ideia, que eu havia predicado e ela pensou: Senhor, tu me puedes bendecir. E alguns meses depois, eu ia estar bautizando este niño que ha sido fruto de um grande milagre para a medicina. É impossível que volviu a ser possível, que se tornou possível. Como o texto que hemos leído contigo. A história de Abraão, acá começou 25 anos antes. Abraão tinha mais ou menos como 75 anos. Quando o Senhor lhe disse por la primeira vez: vas a ter um hijo e serás padre de uma grande nação. Há que acordar que nestes 25 anos, algumas vezes se lhe apareceu o Senhor. Vino 10 anos depois, vino 13 anos depois, vino 14, um ano mais depois, ou seja, em 25 anos, pelo menos 3 vezes, o Senhor vino e se lhe apareceu uma vez, 10 anos depois, sem notícia. O Senhor lhe apareceu outra vez, mas 13 anos de espera, sem notícia alguma. Há que acordar o que já lhes contei, que Abraão se apressurou. Se foi a acostar, em acordo com a ideia que tuvo Sara, com sua serva. E tuvo um hijo, Ismael, de onde vieram os árabes. E o texto nos diz que o Senhor se lhe apareceu como uma promessa. Hemos leído hoje já, Gênesis capítulo de número 18. Uma vez mais a promessa, em um ano mais,
Sara vai estar embarazada e vai generar um hijo. O Senhor se lhe apareceu. Sara se volvió séptica. Séptica é uma boa palavra em espanhol? Séptica. Escéptica. Como? Escéptica. Sara se volvió escéptica. No lo creo. Y se rió de la situación. Pero se cumplió un año después. Los ángeles que vinieron con el Señor, porque después de charlar con Abraham, el Señor volvió. Y los ángeles se quedaron. Te vas a acordar de la historia de los ángeles. ¿Para dónde se fueron los dos ángeles? ¿Te acuerdas? Para Sodoma y Gomorra. Se fueron para Sodoma y Gomorra. Los habitantes de la ciudad querían tener relaciones con los ángeles. Eram tão pervertidos que dijeron, hay extranjeros acá, llévalos afuera, nós vamos a molestarlos ahora, queremos aprovechar a situação. Pero que cosa loca, hermano. La ciudad era de hecho muy pervertida. Era la cuestión de la perversidad sexual, e a questão de la falta de cuidado com os mais pobres. São duas coisas bíblicas descritas em la destruição de Sodoma e Gomorra. Toda a perversidade sexual de la ciudad. Ou seja, hermano, o que vivimos hoje é uma escola de niños em comparação com o que havia cá em Sodoma e Gomorra, a ponto de que llevar cá afuera los que se hospedaram na casa de Ló. Abraão hasta estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra. Quizás, Señor, hayan 200 justos, no habían. Quizás 100, Señor, no habían. Y ahí Abraham, Señor, déjame que yo te diga una vez más, yo quiero interceder. Quizás si por 50 justos tú vas a preservar la ciudad, y el Señor, voy a preservar. Si hay 50, el Señor sabía que no había uno, ninguno. Se sacó a Ló de la ciudad, ya sabes la historia. La mujer de Ló se mirou hacia atrás, porque estranhava muitíssimo toda a vida que vivia nessa perversidade completa em achar em Sodoma e Gomorra, e ele se quedou solo com suas hijas, a ponto de que depois a tragédia ha sido mais completa, irmão. Tu te acuerdas da história? Que uma das duas hijas se acostaram com seu próprio padre. E nasceram depois de isso os moabitas e os amonitas, hijos de las dos hijas de Ló, que se acostaram com seu próprio padre em uma cueva. Que história tenebrosa, não é verdade? Toda uma história tenebrosa. Há gente que vai dizer, eu escutei muitíssimos humoristas em Brasília que dizem, a Bíblia só se pode ler de madrugada. Há coisas aí terríveis. Claro, irmão, é uma história humana. É uma narrativa da história de las mais pesadas. É o pecado de la humanidade. Depois de la tragedia que houve com Sodoma e Gomorra, Abraão saiu desta região onde estava, se foi para o sur, onde estava Abimeleque, e allá no sur se passou a mesma coisa que havia passado em Egipto, acordate? Que Abraão se quedou preocupado porque a gente da terra ia dizer, esta aí é minha mulher, me vão a matar porque Sara era muito linda. E mira que houve uma transformação completa em Sara, irmão. Sara seguro não se parecia como uma mulher de 90 anos. A gente le mirava a Sara e le desejava a Sara a ponto de Abraão se quedar preocupado. Me vão a matar. E Abraão dijo a mesma coisa que havia dito em Egipto, acordate? É minha irmã. E aí descobrimos que era de hecho Sara, a irmã de Abraão. Abraão e Sara eram hermanos, não de la mesma madre, sino del mesmo padre. E quando ele era conveniente, ele dizia, é minha mulher. Se não, ele dizia, é minha irmã, dependendo da situação. Acá, outra vez mais, se equivocou. Eu creio que a situação em Sodoma e Gomorra ha sido tão impactante para ele, que ele se volvió assim, uma vez mais, sem uma reação concreta, com fiel às coisas de nosso Senhor. E aún com toda esta situação, o Senhor cumpriu a promessa, hermano. Um ano depois, vino o hijo de Abraão e Sara. É o texto que eu he leído contigo. Mira aí em tu Bíblia. Era impossível, hermanos.
Como versículo de número 5, un hombre de 100 años va a engendrar un hijo. Es probable, puede pasar que un hombre de 100 años puede engendrar un hijo con una muchacha de 20. Puede pasar, quizá, se pasa. Ya escuchamos muchísimas historias en esto. Ahora, un hombre de 100 años con una mujer de 90, que era estéril antes. ¿Cuál es la explicación científica? ¿Cómo se puede identificar eso por la medicina? Es imposible, hermanos. Es imposible. Pero por supuesto, nosotros aprendimos a caminar con Dios y ya sabemos que no debemos dudar jamás. Nunca, jamás debemos dudar de los imposibles de nuestro Señor. ¿Y por qué nosotros no debemos dudar de los imposibles de Dios? Mira en el texto, hermano. Versículo de número 1. Cómo este imposible se cumplió en la vida de Sara y Abraham, que generó a Isaac. Primeiro, versículo de número 1. Visitou Jeová a Sara, como havia dicho, e hizo Jeová com Sara, como havia hablado. La primera certeza que yo tengo en mi corazón, hermano, que los imposibles se tornan posibles, es porque el Señor siempre, cuando hace un milagro, visita a nosotros. Espérame, el Señor está siempre con nosotros, no hay dudas. El Señor está entre nosotros a través de Jesucristo, no hay dudas. Pero hay un momento, hermanos, que para que nosotros comprendamos, entendemos bien que el mundo no está bajo sus propias fuerzas. Hay un Dios que visita este mundo y comanda todas las cosas. Hay de veras leyes, la ciencia, mecanismos de la ley de Dios que ha hecho para su creación. Las cosas todas están bien ajustadas. Pero quando o Senhor quer fazer algo mais, o Senhor se vai mais allá, incluso destas próprias leis que ajustam o universo. O universo está bem ajustado. Toda a criação de Deus está bem ajustada. Quando há uma explicação, está nesta explicação científica, bajo as leis bem ajustadas da criação. Todavia, há coisas que se vão mais allá. Como hemos leído hoje em Efésios, capítulo de número 3, que o Senhor empieza a hacer coisas que se vão mais allá de nossa compreensão, de nuestro entendimiento. O Senhor de repente vino e le visitou a Sara. Pero o Senhor sempre não estava, sempre estava, hermano. Pero a ideia é que de repente agora vino o Senhor e tocou sua mano en el problema. Há situações, hermanos, que nós solucionamos com charla. Há situações que nós solucionamos com medicamento. Há situações para as quais há tratamento médico. Há situações para as quais nós ajustamos uma ou outra coisa. Pero há situações que só se solucionam quando o Senhor toca sua mano. Eu não tenho dúvidas. Houve momentos em nossa vida, hermano, que não era só uma questão de ajuste, que não ha sido só uma questão de uma charla, um consentimento entre nós, ajustamos uma ou outra coisa, tomamos um medicamento, passou a situação e estamos bem. Tantas histórias em que só se soluciona quando o Senhor toca en el problema. Uma mulher estéril de 90 anos engendrar um hijo porque o Senhor tocou en el cuerpo de Sara. Não havia probabilidade, não havia um prognóstico favorável, não havia chance de que pudiera passar, pero o Senhor vino e le visitou a Sara. O sea, la mano del Senhor le tocou em Sara. E Sara concebeu e engendrou a um hijo. Milagro. Há momentos, hermano, que eu não tenho o que fazer. Eu sempre le digo a la persona, já agotamos
todas as possibilidades. Já se lo hizo de todo. Já agotamos toda a possibilidade de lo que se podia hacer e não hacer, aunque sempre estemos dependientes de nosso Senhor. Mas allá, eu digo, já não há mais lo que hacer, sino estarmos em oração. É o que hacemos de melhor, hermano. Nos submetemos e oramos. Se agotou todas as possibilidades de nossas mãos. Oramos. Um acidente que se passou em Brasília, em Lacantia, este ano. Um choque cabeça com cabeça. Isso é muito perigoso no futebol. Cabeça com cabeça. El muchacho, uno de los jugadores, se cayó en el piso y empezó a tener una convulsión. La situación ha sido tan dramática que vinieron los dos médicos de los dos equipos. Vamos a tratar, porque no iba a ser la primera vez que morreu em la cancha um jogador. Ano passado, ano antepassado, morreu um jogador uruguaio em la cancha. Não é sido assim? Rosto, se pode passar. Lo que me quedou, lo que me causou uma admiração han sido os jogadores crescentes. E há muitos em Brasília, e muitos estavam em la cancha. Eles não eram médicos. Eles não sabiam tratar a questão. O que fizeram lá em cena é hasta muito comovente. Os jogadores de los dos equipos começaram a se arrodillar em la cancha e a orar por la situação. Eles não eram médicos, não podiam tratar a situação. Eles não podiam solucionar a questão. O que fizeram? Fizeram o que sabiam fazer em situações assim. Oramos. Se agota a nossa possibilidade, hermanos. Já não sabemos mais o que fazer. Esperamos em Deus. O que hacemos? Descansamos e oramos. O Senhor vai a tocar na situação. O Senhor nos vai visitar. Ou seja, o Senhor vai a tocar no problema. O milagro houve porque o Senhor le visitou primeiro a Sara. Quando que o impossível se cumpre? Quando o Senhor visita. Ou seja, quando o Senhor toca em la situação. Pero mais, versículo de número 2. E Sara concedió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo, hermanos? Que está escrito en el versículo de número 2. En el tiempo que Dios le había dicho. Cuando el imposible se vuelve posible. Cuando el Señor toca en la situación. Primero. Segundo, en el tiempo de Dios. 25 años, hermano. En estos 25 años el Señor se le apareció pocas veces. A cada 10 años se le aparecía el Señor para decir, no te preocupes, vas a ser padre de una gran nación. Mira que cuánto que él podría desanimarse. Nosotros, por mucho menos, desanimamos. Esperamos unos meses y ya pensamos, no va a pasar. E desanimamos. Pero ¿quién dijo que iba a ser en nuestro tiempo, hermano? Es, por supuesto, en el tiempo dado por nuestro Señor. El tiempo para Dios es distinto de nuestro tiempo, no hay dudas. El tiempo es una regla dada por Dios para su creación. Y mira que el tiempo es una regla para este planeta acá. Porque se tu te vas ao espaço, o tempo é distinto do tempo deste planeta acá. Se tu te vas a outro planeta, o tempo é distinto também, muito relativo. Descobriram isso, que é uma regra dada por nosso Senhor. Ou seja, o tempo é muito relativo em outros lugares, quanto mais para nosso Senhor. A Bíblia nos diz, por lo tanto, que um dia para Deus são como 1000 anos. E 1000 anos para Deus como um dia. Pero para nós, não sabemos esperar nenhum dia. Não é nosso tempo. É o tempo de Deus. Em Campinas, a cidade onde eu vivia, havia já uma igreja típica de los dias de hoje. Os dias de hoje são apresurados. Eu vou apertar acá, prende o aire. Aprieto allá, vai aprender a luz. Queremos as coisas rápidas. Se eu me vou a McDonald's, quando tenho plata, eu não tenho plata, então não me vou. Quando me vou uma vez por ano com as linhas para celebrar e me vou a McDonald's, é assim, se você tarda 5 minutos, que coisa. Que lento esse serviço. Acá 5 minutos, irmão. Não sabemos esperar.
Pensando que está tardando. Internet é a mesma coisa. Meu celular, eu digo, Cristian, está lento. Lento. Uns segundos que não abre a página. Está lento esse celular, que coisa. Se me trava. La iglesia era Iglesia Milagros de la Hora. Era um ajuste, irmão. Tu te vas a achar como um fast food de la fé. E vas a encontrar el milagro a la hora. Como si fuéramos nosotros que cronometrásemos el tiempo de Dios. Señor, es ahora. Tarda, Señor. Es un fast food. Es rápido, Señor. No. Es en el tiempo de Dios. El Señor le visitó a Sara, es verdad. El Señor tocó en el problema, en la vida de Sara, es verdad. Pero en su tiempo. El milagro se pasa, hermano. El milagro se pasa cuando el Señor visita, pero lo hace a su tiempo. Hay que aprender a esperar, sin apresurarnos. Esperar no es fácil. No, seguro no lo es. Esperar en Dios, descansar en nuestro Señor, calmarnos, no quedarnos afanados, turbados en nuestro corazón, sino aprendemos a descansar. Quando, como é o versículo em espanhol? Echamos sobre Deus nossas ansiedades. Primeira de Pedro. Eu vou dizer em português, lancemos sobre Deus nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Assim mesmo, hermano. Echamos sobre Ele. As ansiedades de nosso coração, porque Ele está cuidando de nós. Em seu tempo. Passou, pero eu não he visto o milagre. Pero quem dijo que era o tempo? Não chegou. O Senhor se quer obrar. Ele vai obrar em seu tempo. Tardou 25 anos da primeira promessa. Pero vino, a promessa se cumpriu. E mira, hermanos, que Deus visita em seu tempo. Pero mira o versículo 3 e 4. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. No era el nombre que el Señor le había dicho. Se va a llamar Isaac, porque Sara se reyó. Se va a llamar Isaac, que significa risa. Imagínate, eles são risa. Como é tu nome? Sonrisa é meu nome. Risa. Feliz, contento. Lo bueno é que Sara resignificou o nome e dijo, não é a risa enséptica que eu tuve antes, pero agora é uma risa de felicidade. La gente se va a reír comigo. Antes eu me reí porque eu era escéptica delante da promessa de nosso Senhor. Pero o Senhor me visitou em seu tempo e hoje eu vou a cumprir com alegria. Ou seja, em todo, eles han sido obedientes. O Senhor lhe havia dado um nome, Isaac. Isaac ele poderia dizer, eu não vou chamar Isaac. Vou chamar outro nome. Vai ser Fabián. Não, era Isaac. Era este el nombre. Não poderia cambiar. E aí mais. Circuncidou Abraão a seu filho Isaac de 8 dias, como Deus lhe havia mandado. Ha hecho todo ahora en acuerdo con los mandamientos de Dios. Yo quiero mirar el Señor visitando a su pueblo. Yo le quiero mirar el Señor haciendo el imposible sobre mi vida. Lo que sea imposible sobre mi vida. Pero no soy obediente. ¿Qué clase de espera es esta? Si yo no soy obediente a Dios, el imposible se cumple, hermano. Dios visita a su pueblo en el tiempo de Dios y a los que son obedientes en todo, en los mínimos detalles. Abraham ha sido obediente. El nombre era Isaac. Ha sido circuncidado, como hemos visto en los textos anteriores, versículo de número 4. El Señor Ele ha hecho en acuerdo con las orientaciones de nuestro Señor. Es verdadeira a palavra quando disse que é muito mais importante obedecer do que sacrificar.
Quantas vezes, hermano, nós estamos sacrificando, sea, eu vou cumprir ritos culturais religiosos. Me vou à igreja, cumplo os ritos com Deus, ou seja, estou fazendo mis sacrifícios, pero vivo mi vida de balde afuera. Posible. Lo que temos que fazer é sermos obedientes a Deus. Saúl pensara que estava agradando-lhe a Deus. Vou sacrificar tantos boches acá. E o Senhor se vai quedar contento. E o Senhor vino e lhe disse, melhor que sacrificar é obedecer. Vós não sos obediente. Abraão finalmente, com 100 anos, aprendeu a ser obediente. Todo o restante da história de Abraão é uma vida completa de obediência. Eu tenho 50, irmão. Eu não quero esperar hasta 100 para aprender a ser obediente a Deus. Pode ser antes, irmão. Antes aprendamos a ser obedientes a Deus em todos os detalhes. Vá cumprir, Senhor. Em seu tempo, sou obediente. Pode passar que seja impossível a los ojos humanos. Pero o Senhor pode visitar, como lo hizo a Sara, em seu tempo, e lo hace a los que são obedientes. Versículo 3 e 4. E final, versículos 6 e 7. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara había de mamar a hijos, pues le he dado un hijo em sua vejez. Eu me imagino o entusiasmo desta mulher. Eu já visto todas as outras mulheres de seu clã tendo hijos. Todas as mulheres de seu clã tiveram hijos, e ela não. Ella chegou a sua vejez sem ter o que tanto anelava, um hijo engendrado por ella mesma. Quanta vergonha para ella, porque para os pueblos da época havia como uma maldição. Vós não poder engendrar a um hijo. Está bajo uma maldição. Quanta vergonha, Sara. Quanto tempo esta mulher anelou? 90 anos. 90 anos depois, ela descia. Seu filho se chamava Sonrisa. Quizá ia ser motivo de burla. Sonrisa. Pero ela dizia, não, a gente se vai reír comigo por tema de minha felicidade. Eu esperei tanto tempo para receber esta bendição e a bendição vino sobre minha vida. Ai, mano, a bendição vem quando o Senhor visita em seu tempo a los obedientes e a los que se alegram em Ele. Quando eu miro estas histórias do Senhor que visita a seu povo, que hace lo impossível, a gente que está anhelando a bendição da parte de Deus há tanto tempo. Lo que se pasa comigo, hermano, eu le voy a glorificar a nuestro Senhor. Pode parecer uma coisa sencilla, pero esta de Salomão e de los hermanos de la costa llenou meu coração de alegria. Hermano, nós acompanhamos a eles veniam acá, quizá puderam ter esse lugar achar. E estavam orando e buscando a Deus para esta grande vitória. E hoje estão cheios de alegria porque quizá vão poder lograr alquilar um bom local. O que se passa? Nos reímos com eles, nos alegramos com eles e poderia passar que ser uma grande vitória. Um impossível. Ele não tinha plata, irmão. A missão nem havia dado uma resposta e ele deu a resposta junto com a igreja de Patos de Minas a seu tempo. E parecia ser impossível, porque há anos ele dizia, é difícil, é impossível. E hoje é possível. O que fazem eles? Se alegram em Deus. Glorificam a Deus. O que hacemos nós? Nos reímos junto com eles. Nos alegramos junto com eles. Porque nós compreendemos que Deus visitou a seu povo em seu tempo, a los que são obedientes e que se alegram em Ele. Neste momento, Sara se alegrava com Deus e a gente se alegrava com ella. O que tanto anelava se passou.
lo que es que tú anhelas en tu corazón, hermano. Mientras yo estoy predicando, cuántas cosas se pasan en nuestro corazón. Tantas coisas anelamos que a gente vai dizer é impossível, não se vai cumprir. Mas se estão em os planos de Deus, hermano, aunque parezca impossível a nós, se estão em los planos de Deus, o Senhor visita a su pueblo em su tempo, a los que são obedientes e que se alegram em Ele. E aí, o que vimos es que el imposible se torna posible por la gracia de nuestro Señor. Esta não pode ser só uma bella história mais, hermano. Esta tiene que ser uma história de fé para tu coração. Vos não poder dudar jamás. Estamos delante de um Deus poderosíssimo, Criador de todas as coisas. Eu não dudo de nada, nada, hermano, nunca mais. Eu aprendi. De caminhar com Deus, eu não dudo de coisa alguma mais. Pode parecer que me desmacho um ou outro momento, mas é momentâneo, passa rápido. Porque aprendi a caminhar com este Deus, que hace lo impossível. E eu, amigo de Deus, não dudo del impossível de nosso Senhor. Que Deus nos bendiga, hermanos, e que aprendamos assim, em nome de Jesus. Amém?